Questão 35. Aplique as propriedades dos radicais para calcular as radiciações. Vamos lá, pessoal. Letra A. A raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Qual que é a propriedade que a gente tem que usar nesse caso, pessoal? Lá na página 169, no canto inferior direito, nós temos a propriedade da raiz enésima. Ou seja, é uma raiz de raiz. É exatamente o que acontece aqui, ó, raiz de raiz, beleza? Sempre que a gente tem uma raiz de raiz, basta apenas a gente multiplicar os índices, ok? Então vamos reescrever a nossa raiz aqui, ó. Vai ficar só um radical, né? Porque agora é justamente para isso que serve essa propriedade, para eu eliminar um dos radicais. E eu vou multiplicar os índices. Dessa raiz externa é 3 e aqui, quem que é? É o 2, como ele não aparece, é o 2, beleza? Então, eu vou multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. E o radicando permanece, beleza? Então, agora a gente tem que resolver a raiz de índice 6 do número 64. E como a gente já sabe, para resolver, não importa o tipo de raiz, eu preciso fatorar o meu radicando. Então, vamos fatorar o 64 aqui, ó. Aí está a nossa fatoração. E como a gente está trabalhando com uma raiz de índice 6, a gente tem que agrupar os nossos fatores de 6 em 6. E claramente eles têm que ser iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, que beleza. A gente tem 6 números 2. Portanto, a gente pode afirmar que 64 é igual a 2 elevado a 6. Então, a gente vai trocar aqui, ó, na nossa raiz, o 64 por 2 elevado a 6, porque é exatamente a mesma coisa. E aí a gente pode aplicar a propriedade, ó, corta aqui, porque os expoentes e o índice são iguais. Consequência, meu radical some também. Quem que sobrou? 2. Portanto, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual a 2. A intenção desse exercício é a gente usar as propriedades da página 169. Mas aqui existia outro modo de responder isso aqui, beleza? Se você já guardou aí, né, que é um número bem comum, a gente já sabe resolver isso aqui bem tranquilo, ó, raiz quadrada de 64. A gente sabe que isso aqui é 8. E aí bastaria a gente descobrir a raiz cúbica de 8. E se você lembra bem, raiz cúbica de 8 de fato é 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, beleza? Então esse era um outro jeito de você pensar também. Vamos para a próxima, a raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Então, vamos aplicar a nossa propriedade. E a propriedade nos diz o quê? Que eu vou escrever só um radical e multiplicar os índices. Ó, ninguém apareceu aqui nos índices, quer dizer que é 2, né? Então, 2 vezes 2, ó, aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho outro 2. Vai me dar uma raiz de índice 4. E o meu radicando eu simplesmente repito, o 81. Mais uma vez, eu preciso fatorar o meu radicando. Vamos lá, então. Vou fatorar o 81 aqui, ó. Então, ó, descobrimos que 81 é o resultado da multiplicação de 3 por 3 por 3 por 3. 4 números 3. E é exatamente uma raiz de índice 4 que a gente está vendo. Portanto, a gente pode dizer que 81 é igual a 3 elevado a 4. Beleza? Vamos reescrever, então, aqui. Raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta de 3 elevado a 4. Podemos mais uma vez aplicar a nossa propriedade, ó, corto aqui, o radical some. Quem é que sobrou? O 3. Portanto, a raiz quadrada da raiz quadrada de 81 é igual a 3. E mais uma vez, a gente poderia também ter resolvido isso daqui de jeito diferente. Resolvido primeiro a raiz interna. Raiz de 81 a gente sabe que é 9, porque 9 vezes 9 é 81. E aí sobraria quem? A raiz do 9, que a gente sabe que é 3, beleza? Então, vamos para a próxima alternativa. A raiz de índice 5 da raiz quadrada de 1024. Mais uma vez, vamos aplicar a nossa propriedade. Vou escrever apenas um radical, vou multiplicar meus índices. 5 vezes quem? O 2. Portanto, vai ser uma raiz de índice 10. E o radicando, só repetir ele. Como a gente já está careca de saber, mais uma vez a gente vai fatorar o nosso radicando. Aqui está a nossa fatoração. Perceba o seguinte, ó, que até aqui eu tive que fazer. Depois, ó, só copiei aqui, ó, do 64, beleza? É idêntico. Então, vamos lá.
como a gente está trabalhando com uma raiz de índice 10, a gente tem que juntar os fatores, né, os nossos fatores aqui, ó, nossos fatores primos, de 10 em 10. Vamos contar então quantos fatores a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que beleza. 10 fatores certinhos. Então a gente pode dizer que 1024 é igual a 2 elevado a 10. Então a gente vai trocar aqui, ó, na nossa raiz, no nosso exercício. A raiz de índice 10 do número 1024 é igual a raiz de índice 10 do 2 elevado a 10. E agora a gente pode cortar, ó. Corta 10, corta 10, corta a raiz. Quem que sobrou? O 2, beleza? Vamos para a letra D. Na letra D a gente tem uma multiplicação entre duas raízes. E a gente sabe que na multiplicação entre duas raízes é só a gente juntar as duas, mas tem uma pequena regra que a gente tem que estar atento, hein? Os índices dessas raízes têm que ser os mesmos. Bem, como aqui não aparece nada, a gente sabe que é uma raiz quadrada, né? O 2 é o índice. E aqui também, né? Porque não aparece nada. Então a gente pode aplicar a nossa propriedade da multiplicação, porque os índices das duas raízes são os mesmos. Então, raiz quadrada de 2 vezes 32. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 32, 64. E a raiz de 64 é 8. Se você não lembra disso, fatora o 64 e descobre. Vamos lá para a próxima. Agora a gente tem uma divisão entre raízes. Quando eu tenho uma divisão entre raízes, na apostila está mostrando em forma de fração, mas a gente tem que lembrar que toda divisão também é uma fração, ok? Na divisão de raízes eu tenho que tomar cuidado também com o meu índice, tem que ter o mesmo índice para eu aplicar a propriedade. E ela é muito parecida com a da multiplicação. Eu vou escrever apenas um radical e vou colocar todo mundo aqui dentro, beleza? 48 daqui, ó. Como agora é dividido, eu vou repetir meu sinal de divisão e o 12, beleza? 48 dividido por 12 vai nos dar 4. Raiz de 4 é 2, beleza? Última, a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4. Vamos aplicar novamente a nossa propriedade da multiplicação, igual a gente fez na letra D. Como os nossos índices são iguais, a gente pode aplicar a propriedade. Vamos lá, a gente escreve apenas um radical, a gente sabe que ele vai ser índice 3, e a gente vai multiplicar os nossos radicandos, 2 vezes 4. Isso daqui vai ser igual, então, a raiz cúbica de 8. E a gente já viu isso daqui em outro exercício. A raiz cúbica de 8 é 2, beleza? Finalizamos.